Ladies and gentlemen, welcome to the Fat Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começa agora a Fat Food Show, um oferecimento 24 print embalagens e creme americano. Hoje está espetacular, dose dupla, e eu de fato estou com um pouco de medo do que vai acontecer com o destino deste episódio. Mas os convidados são o meu amigo cozinheiro, engraçado, digamos que sim, Rubens Medina e o homem que empanou o requeijão, Gilberto Giba. Vou ficar no vácuo? Não, achei que não pode ter palma. Obrigado, meus manos, pela presença de vocês. Agora com vocês o papo é soltinho, porque eu sei a história, os podres. Cabe tudo. Não, mas a galera não sabe, o papo é pra eles. Então a gente precisa agora organizar, por mais que eu acredite que vai ser bem difícil organizar essa conversa. O Rubinho não vai deixar. A minha missão vai ser organizar essa conversa. Ok. Fechou? Fechado. Vamos por partes. Bom, primeiro eu queria falar com o Giba. O Giba está ligado, agora é o cara do requeijão dele. Né? Ele tem o dele agora, ele tem a marquinha dele. O homem que vocês conhecem como o cara que empanou o requeijão. Gibão, conta pro pessoal o que vem de novidade antes da gente ir pro papo. Já dá um spoiler? Dia 24 de outubro, oficialmente a gente lança o requeijão. Já vulgo Requeijiba, né? Parceria com a Criolo. Acredito que na mesma semana já do dia 24 já vai estar disponível em alguns lugares para comprar, já para comercializar já. Já vai pro combate. Já. Da hora, dia bom pra inaugurar. Que dia que é bom? Dia 24. De especialista. Eu nasci dia 24. Você nasceu dia 24? 24 de setembro. É mesmo? É. É por isso que vai ser nesse dia? Não, 24 de outubro. Ah, tá, desculpa. já comecei errando mesmo. Mas eu quero frisar, Presta atenção. eu nasci dia 24, mas eu nasci de forceps, ou seja, era para eu ter ficado mais um tempo. Era para ser dia 25, né? Do dia deve ter reclamado com o útero. O Giba sempre vem com Minha mãe falou que eu nasci colocações... reclamando. Ela falou que eu nasci reclamando, você acredita? O Giba sempre vem com colocações que não importam, tá ligado? Tipo... Nasci dia 24 de setembro de forceps. Pra que a formação do forceps, tá ligado? Bom, beleza. Vamos seguir. Esse era meu medo, tá vendo? Puxaram pelo rosto. Foi. Desculpa. O Rubinho já foi pelo nariz, olha lá. Já. Bora. Essa é a entrevista que o Lira mais está gostando de acompanhar. Bom, Rubens Medina, dono, chefe proprietário da Mob também. Projetos novos, mano? Eu sei que vem uma reforma aí no ar. Mas eu não posso ainda divulgar, mas vem novidade. Não, um spoilerzinho pra mim, um spoilerzinho de leves? Não dá. Não dá? Não dá por causa de contrato. Ah, tá. Não foi mal, pessoal. Tentei arrancar, mas vem novidade na Mob. Projeto especial, vocês vão gostar bastante. Já ia eu dar o spoiler. Já. Mas beleza, eu não vou dar o spoiler. Agora vamos organizar essa bagaça. Giba, a gente sabe que você... Você vai ficar me olhando? Não. A gente sabe que você criou essa receita e explodiu com ela, tá? Sim. Mas antes disso, teve um percalço no caminho e eu acho que o mais legal que a galera vai gostar de ouvir é como você teve a ideia. Né? A gente já conversou muito isso no pessoal e eu sei que tem um monte de gente assistindo o episódio, esperando entender da onde você tirou a ideia, porque o que fez tudo acontecer é a ideia. Da onde você tirou isso? Conta o pessoal aí. Na verdade, assim, a ideia veio de um determinado desespero, né? Porque a gente tinha aberto a hamburgueria em 2019, em setembro, e em março veio a pandemia. E a gente ainda não tinha um nome assim mais forte no mercado, nem nada, o pessoal não conhecia. A gente era uma hamburgueria de passagem no Itaim Bibi, onde o pessoal passava para almoçar. E aí meio que aquela coisa que ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Aí minha esposa grávida ainda para ajudar, né, para ficar mais bonito o cenário. A gente tinha participado de algumas ações das empresas que estavam tentando ajudar nos deliveries e tal. E a gente tinha sido bonificado com uma caixa de requeijão. E eu estava tentando fazer hambúrguer do mês. E aí não saía. Estava tentando fazer um outro negócio que eu queria, tipo um requeijão na chapa, lá igual de padaria. Famoso cascão. E aí eu não conseguia fazer. E aí eu falei, putz, aí eu voltei para casa e falei para minha esposa, falei, não tô mais com ideia para como fazer o hambúrguer do mês. E precisava ser porque eu estava com o negócio entulhado lá. Aí ela falou, por que você não empana o requeijão?
Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei, puta, os hormônios já bateu, né? Tava grávida, eu falei, tá louca. Tá viajando. Você tá muito louca. Aí ela falou, pô, mas ninguém... Aí eu falei assim, pô, mas já tem umas hamburguerias que tem queijo empanado, brie, camembert e tal. Ela falou, mas esse requeijão ninguém nunca empanou. Eu falei, putz, verdade. E a gente já tinha um empanado bom lá dentro na loja, né? Então eu falei, cara, se... Aí eu tinha um empanado da Onion, que eu falei, putz, se o empanado da Onion segurar isso aqui, aí a gente tem um esquema. Aí fui pra loja no outro dia cedão, aí tipo, modelei e tal, esperei congelar. Aí no outro dia, já fui certeiro, assim. Aí, Você não tentou empanar ele molão, não? não, porque quando a gente tava modelando, ele já, já ficava assim, começava já o dedo, apertar, já saía o dedo, já ficava a marca do dedo. Eu falei, não, então a gente esperou congelar bem mesmo. E aí quando deu no outro dia que a gente testou, aí falou, puta, agora a gente tem o produto. Aí depois, em cima disso que a gente criou o hambúrguer, entendeu? A receita veio depois. É. A sacada primeiro foi o requeijão empanado. Foi Aí o depois que a empanamento. gente criou o hambúrguer. E aí foi que a gente começou a fazer um trabalho de tentar viralizar, porque a nossa rede social era pequena, né? Então a gente sabia que se alguém, digamos assim, com mais expressão na rede social conseguisse pegar essa ideia, por mais que a gente foi o primeiro, alguém poderia se apropriar disso. Então a gente fez um esquema meio bumerangue, assim. Tipo, a gente pegou todos os blogueiros que a gente conhecia na época e até hoje é o dia que eu mais vi motoboy na minha vida na loja, assim. Parecia Tinha que ir parecia de uma trocar vez, de né? óleo, cara. Parecia trocar de óleo de motoboy. Aí a gente chamou um monte de motoboy. Tinha que ser de uma vez, né, mano? Aí a gente começou a mandar e todo mundo aí começou a pipocar na casa de um, de outro. Aí pelo menos todo mundo já sabia que era da gente. Aí em cima disso a gente foi começando a fazer esse trabalho. E aí a gente percebeu que ao longo do tempo não tinha nenhuma hamburgueria focada em empanamento. Tinha hamburgueria que nem o Big Kahuna, que é coisas do bacon e tal, aquelas hamburguerias mais temáticas, mas assim, só com empanado. Um apelo pra não tinha. esse tipo não tinha. Então aí a gente começou. Não, ninguém é louco. Ninguém é louco. Eu tinha uma fritadeira, tem uma fritadeira a gás boa, que trabalhava pouco, então... Mano, eu odeio empanar. Você gosta de empanar, Rubinho? Não. Nossa, eu odeio empanar, mano. Porque você começa, né? A mãozinha pro seco, a mãozinha pro molhado. A mãozinha pro seco. Daqui a pouco já tá as duas mãozinhas no seco, no molhado, tudo grudado, mano. Já dá um desespero, vira uma meleca, o óleo arrebenta. Mano, eu acho um desespero. Nunca explodiu nenhum... Já Eu sei que explodiu. o convidado, eu sou convidado, mas eu queria perguntar. Não Não, pode sabia que isso ia perguntar. acontecer, fica à vontade. Não, já explodiu, já. O primeiro que a gente... Eu tenho um videozinho. O primeiro que subiu, ele subiu com um furinho, assim. A gente falou, não, então é técnica de empanamento, vamos... Aí foi que a gente começou a treinar mais, porque a gente começou a perceber aonde dava mais problema. Então aí, cara, aí a gente estudou, assim, que temperatura que dava, para poder também manter a batata na mesma. E aí vai que vai. Aí vai a batata encharcada e o negocinho crocante. É, isso aí. Que temperatura que você frita lá? 180 a gás, né? Mas se for elétrica tem que ser menos. Por quê? Porque a fritadeira elétrica tem menos potência, né? A fritadeira a gás ela é mais robusta, né? Então, Não teria que ser ao contrário? Na elétrica, se colocar mais, porque ela vai perder temperatura? não, mas ela precisa ficar mais tempo na fritadeira. Então, se você colocar 180 graus, ela queima por fora. E tá congelado ainda. Aí vai ficar com aquela impressão de bem queimadão pro cliente. Aí não... Ah, saquei. Eu Entendeu? ia fazer Por completamente isso, o contrário. por isso que eu não gosto de empanada. Não, odeio. Mas você não gosta de empanada, mas você tem a coxinha, que não é coxinha. É a coxinha sem massa, mas é menos trabalhoso uma pinóia. Pergunta pros meninos lá, eles querem me matar. O Rubinho é muito politicamente correto, tá ligado? Ele não fala palavrão de jeito nenhum. Então ele mandou um pinóia. Nossa. Rubinho do trânsito chega, vai, ô seu bobão. Bananão. Seu bananão. Mas aí você tem a coxinha que também vende bem, né, mano? Vende muito bem, mas dá muito trabalho também. É. E acredito que tenha sido o mesmo caminho do Giba. Começamos com a receita lá atrás, né? Inclusive a gente conheceu o cara que criou essa receita lá no nosso workshop, o Kalima. Foi ele que criou a coxinha sem massa. E a referência, né? Eu sabia que tinha sido ele, que o Fi pegou com ele as ideias e a coxinha de pastel do forno é surreal. E na pandemia, né? Aquela ociosidade que surgia para quem não era forte no delivery igual a gente. Peguei um dia, tava lá com a equipe, falei, deixa eu fazer um negocinho. Cozinhei um frango, desfiei e fiz a coxinha. E a galera falou assim, nossa, esse negócio é gostoso, hein? E começamos. Aí de lá para cá já deve estar, já mudamos umas 15, 20 vezes a receita. Só ajustando. Ajustando, né, tempo, porque a gente congela e quebra no micro-ondas e frita. Se fritar direto,
Como tem a pauleira, a minha fritadeira tem que ficar na temperatura para a batata, que é o que mais sai, ela queimava e ficava ficava congelado por dentro. Então a gente quebra no micro-ondas e frita. Mas até chegar nisso daí foi muito erro. Não murcha o... Não. Não? Não. Porque o medo era esse, né? O medo era esse, de ficar, porque o micro-ondas ele tira toda a umidade do produto e ela resseca. A gente descobriu que o tempo do micro-ondas influenciava também. A gente colocava mais recheio, mais requeijão e ficava seca. A gente descobriu que menos tempo de micro-ondas ela ficava mais molhadinha. Mas dá muito trabalho. Empanamento é bem trabalhoso. Se você é ligeiro, você já pegou 2 técnicas de fritura pesada, tá? Se você é um pouquinho ligeiro, eles não deram, mas tá aí já. A diquinha tá aí já. Diquinha tá aí. A diquinha tá aí no vídeo. Aí o Gibão criou essa parada, explodiu muito. E aí a história do Dom 445 mudou. Mudou. Na verdade, assim, a gente criou o primeiro requeijão e ele já foi um sucesso. E aí, assim, a gente sentiu que ele começou a dar uma caída, porque virou novidade, mas daí, sei lá, 2 meses depois já não era mais novidade. Aí já tinha muita gente fazendo e tal. Aí foi que a gente falou, cara, vamos... Aí eu tenho um vizinho, o Vinícius até, mandar um abraço pra ele aí. Um abraço é assim, ó. Assim, um abraço. Aí ele... Eu lembrei do Miguel Falabella fazendo aqueles negócios assim. Aí ele falou assim pra mim, porra, Giba, ele pediu um hambúrguer pra eu levar pra casa. E aí, só que ele falou, cara, é muito tarde pra eu comer, é muito grande e tal. Por que você não faz tipo como se fossem uns dadinhos de provolone e tal? Eu falei, puta, eu vou tentar. Aí passei nessas lojas de casa de doce, aí comprei um molde menor e fiz o de requeijão. Aí coloquei. Aí quando eu percebi que, tipo, pra quem às vezes não queria comer um hambúrguer, queria comer só a porção, aí que eu percebi que, falei, agora vou seguir nessa linha. Aí comecei a empanar tudo que eu via na frente. O que você já empanou diferente? Cara, o que eu já empanei é café, batata, ketchup, já empanei doce de leite, já empanei pão de queijo, paçoca, Nutella é o que mais... Nutella. É que Nutella foi uma viagem, né? Eu tava no curso do Panhoca, tava tomando uma cerveja lá, e aí o Cunha olhou pra mim e falou, também tava... Eu acho que o Cunha tava trabalhando, aí o Cunha olhou pra mim e falou assim, ô Giba, por que você não empana Nutella? Quase entregou o Cunha. Não, mas acho que ele não tava bebendo. Não, o Cunha tava O louco. Cunha tava Não. trabalhando? Ele tava trabalhando. Senão o pai vai brigar com ele. Aí, cara, eu olhei pra assim... Aí eu falei, será que eu bebi bastante? Ou será que eu ouvi o que o Cunha falou? Eu falei, ô Cunha, o que você falou? Aí ele falou, cara, por que você não empana Nutella? Eu falei, mas como é que eu vou servir isso, cara? Ele falou, põe num... Aí ele falou assim, põe num prato e põe a bola de sorvete. Aí eu falei, pô, verdade, né? Aí no domingo eu lembrei da história, que tinha sido no sábado isso aí. Aí eu lembrei da história no domingo. Tá vendo? Ele põe detalhes na história. Não, porque eu bebi pra caramba. Parece minha sogra, velho. Minha sogra começa a contar as coisas. Tava com a prima e foi em 2004 ou foi 2003? Não, foi final de 2002. Mas o importante é ressaltar, porque foi assim, foi um sábado longo, né? O curso começou meio-dia, cheguei em casa 1h da manhã, entendeu? Então, se eu lembrei no domingo, foi um bom sinal, entendeu? Ah, tá. E aí, eu passei no mercado... Continua sendo tudo bem. Comprei um pote de Nutella no mercado e já comecei a testar. Aí eu fiz praticamente a mesma receita, né, do requeijão. A gente só precisou ajustar, porque a Nutella ela escapa bem mais, o chocolate escapa bem mais. Do empanamento? A gente empana 2 vezes a Nutella. E aí fiz igual ele falou. Coloquei uma bola de sorvete e tal no prato e... Vendendo pra caramba também. Cara, é um negócio que... Às vezes eu vendo... Às vezes a pessoa vai lá, come a Nutella e vai embora, assim. Vai lá só pra comer a sobremesa mesmo. Já passou em outro lugar e passa... Tipo, foi na Mob e depois vai lá. Quadradinho de Nutella não pegou? Não, a gente nem tentou. Eu falo porque eu acho que o André, a gente tem um gosto parecido, acho, para hambúrguer. O hambúrguer com o requeijão empanado, para mim, é muito. Eu não consigo comer. Então, é muito grande. Uhum. E já o quadradinho de requeijão é da hora de comer, é gostoso. Então. Aí a gente começou... Então, acho que eu empanei pão de queijo, paçoca... Cara... Banana, já empanou banana? Banana eu já empanei, mas não postei. Então não empanou. Cara, mas todo banana... Então não empanou. Não, só pra saber se ele empanou... Tem um monte banana, todo mundo empana. Não, mas é porque tem um monte de cozinheiro que faz um monte de coisa. Sabe fazer arroz e feijão? Não. Ah, tá. Agora entendi onde você quis levar a pergunta. Na raiz, eu quis saber se ele fez na raiz. O doce de leite, bife você já empanou, bife? Já.
Aliás, os funcionários, quando eles vão almoçar, às vezes frango, aí pega o filé de frango, já empana e fica bonitão. E aí agora, o doce de leite, o maior trabalho é porque ele, dependendo da marca, ele tem muito açúcar. Aí o trabalho é conseguir tirar ele do freezer, empanar ele rápido, voltar ele pro freezer para depois fritar. Pior que a Nutella? Muito pior que a Nutella. Acho que o maior desafio até hoje foi o doce de leite. Porque na hora que você tá empanando, ele perde já a consistência. Cara, muito mais rápido. Nossa, eu jurei que não, porque ele tem mais, em teoria parece ter mais consistência. Não, mas é porque ele tem muito, açúcar não congela, né? Entendeu? Põe uma vodka no congelador, vê se ela congela. Verdade. Ó, vai, açúcar não congela. Aí é a dificuldade. O China falou pra mim, Giba, empana um doce de leite light, que aí vai ter menos açúcar. Aí eu falei, não, mas aí não vai ter o gosto bom do doce de leite na hora, com fritura, né? Aquela coisa boa, né? Por último, você empanou pizza, ficou bom? Pizza agora, é verdade, ficou. Ficou que era boa. A pizza era boa, né, cara? 48 horas de massa lá, de fermentação Pizza natural, boa. não sei o que lá, putz. Eu achei que ia ficar horroroso. Não ficou. Não, eu jurei que quando chegar a massa empanada com massa, vai ficar uma porcaria, não ficou Não bom. ficou bom. Ficou apetitoso. Eu mandei olhei. mensagem pro Lira na hora. Falei, ficou ruim, né? Ficou incomível isso, né? Aí ele falou, não, pior que ficou bom, eu também não tava acreditando, não. Tava botando fé Era também, de não. calabresa. Era de calabresa com cebola e queijo. Mas porque assim, a gente levou duas, né? A gente levou uma de abobrinha e uma de calabresa. E aí quando empanou, misturou na caixa. Aí eu não sabia qual era qual. Por isso que quando a gente gravou o vídeo foi assim mesmo, tipo, a gente descobriu o sabor na hora. Foi surpresinha. Eu torcendo pra não ser abobrinha, né? Ter perdido meu tempo com uma pizza de abobrinha. Pizza de abobrinha empanada, né? Mas foi bom. Fechou. E o Rubinho, o que eu sempre puxo pra história do Rubinho, além de atendimento, o Rubinho tem uma parada aqui de superação, que a gente vai pra uma parte... Bateu na trave, né, cara? Bateu lá, ele viu a luz. O Rubinho, a gente chama ele agora de cu de macaco. Cadê? Tá aí? Olha lá. Olha o porquê. Vê se a câmera pega. Vai pra frente um pouco. Acho que não pega, não, a traque. Pega aqui, Pega. ó. Mostra nessa, na sua. Nossa, aqui. Pega. Eu sempre quis falar isso. Olha na câmera 2. Na câmera 2 aqui, ó. O Rubinho, pra quem não sabe, ele ficou quase 60 dias off. Entubado 32, offline, assim, em estubar e voltar para a realidade, acho que uns 50, 60, não lembro. Sabe o que eu acho mais louco? Porque a gente brinca com isso, com o Rubinho, porque ele é um cara que levou toda essa situação de um jeito tão leve, porque muitas pessoas, se entrar nesse assunto, o cara não quer falar do assunto, é um assunto que pega, Pesado, é um né? assunto pesado, assunto que faz mal. O Rubinho consegue falar desse assunto de um jeito que faz a gente valorizar a nossa vida, tipo, sim. o que a gente tem, tá ligado? E com outra forma ele consegue passar a emoção que tem a história, mano. Então, eu acho surreal. Porque você, quando virou... Eu não vou muito lá atrás da história, tá? Vou adiantar um pouquinho. Quando a Mob virou só do Rubinho, você tinha outro sócio, Sim. você adquiriu a parte dele e tal. Quando a Mob virou só do Rubinho, quando você ficou doente... A gente sempre tem aquele negócio, puta, mano, o negócio depende da gente, né? E é pra isso que eu queria levar, porque eu sei que quando você fala que ficou 60 dias praticamente fora, todo dono de hamburgueria que tá assistindo a gente, ou dono de qualquer outro negócio relacionado ao food, o cara pensa assim, puta, mano, mas e aí? Como ficou o negócio do cara, tá ligado? Você imagina? Então, porque imagina nesse período de, mó treta, tendo que inventar uma receita que, tipo assim, mano, é difícil demais, a gente fica 2 dias sem ir pra hamburgueria, que nem eu fico, às vezes, 2 dias sem ir, eu já fico encafufado pensando, será que tá tudo certo? Será que tá faltando nada? Será que deu algum BO? Conta um pouquinho, mano, como foi esse período aí? Eu fiquei, na verdade, 4 meses totalmente afastado da hamburgueria. Se fosse num período anterior, com a equipe que eu tinha, que não era uma equipe que eu tenho um carinho por algumas pessoas das antigas equipes que passaram por lá, mas se fosse com a equipe antiga, acho que hoje não existiria mais a Mob, porque 4 meses é muito tempo. Muito tempo. Né? É muito tempo. Eu estava na live agora com o Vini, até falei, ele até perguntou sobre isso, eu tive que fazer uma atualização do faturamento para gerente do banco, para pegar aquele famoso cartão que dá milhas de empresa que eu não sabia que tinha. E eu vendo o faturamento de um período, eu falei, como que a Mob sobreviveu? Cara, é Deus. Né? Eu creio que, né, eu sou regido por ele, minha fé vem nele,
Mas olhando o faturamento assim, eu falei, cara, que treta, que treta. E é muito pela equipe que eu tenho. É pela equipe que eu tenho. O meu gerente, né, o Xoxes, é o Wagner, né? Eu chamo ele de Xoxes. Ele... Por que hoje esse ele... apelido, cara? Ah, é um apelido do primo dele que chamou ele de Xoxonho uma vez, mas chamou meio baixo, eu ouvi e ficou. Aí Xoxonho, virou Xoxes. É bobeira. É porque hoje as coisas estão meio mudadas, né? Os cachorros estão chamando Carlos Alberto, né? É isso mesmo. E as pessoas estão chamando Chimbica, Inclusive Xoxes. Inclusive sábado agora, domingo, foi aniversário do meu filho. Fizemos um bolinho na Mob pra minha mãe, né? Pra minha avó, pra gente comemorar pro meu filho. O bolo dos cachorros do Xoxes era da Sodier. E do meu filho não. Eu falei, Meu filho era de fubá. Eu vivi. Vou tomar com café. Eu vivi pra ver isso. E a gente alugava hoje o Wagner. Nada contra quem é pai de pet, tá? Eu só odeio. Não, brincadeira. Brincadeira. Só cachorro não é filho. Mentira, pessoal, só o cancelamento. Só o dislike agora, toma. Caiu um dislike agora. O Wagner, hoje ele mora ao lado da Mob, é vizinho da Mob, né? A gente tem parte do estoque lá. Mas nesse período a gente alugava uma casa na rua de trás. Só que a casa não tinha estrutura nenhuma. Era um estoque, né? Era o nosso estoque, a continuação do nosso estoque, o meu escritório, tinha uma sala e uma cozinha e o banheiro que a galera tomava um banho. Mas não tinha estrutura, não era uma casa para se morar. E o Wagner praticamente morou lá durante esse período. Ele morou lá para poder cuidar da Mob. Ele morou ali onde era o escritóriozinho em cima? É. Você chegou aí lá? Eu fui lá. Não é uma casa, não dá para morar. Ele não tem estrutura. Era tipo um estoque mesmo. É assim, era confortável pra galera ir depois do almoço. Descansar 2 horas. Só. Acabou. Ele praticamente morou ali. Ele morava na Moca, ele morava aqui ao lado, inclusive. Uhum. Ele vinha pra cá, pegava a roupa, lavava que ele deixou e ficava lá. Você sabe que a galera que tá assistindo não sabe onde a gente tá, né? Ah, tá. Então beleza, ele tá aqui perto. Ele, assim, eu sei que ele não fez nada disso esperando algo de retribuição. Uhum. Até porque não tem nem como retribuir uma coisa dessa. Né? O que ele fez, né, e a equipe vestir a camisa, né, eu não tenho como retribuir. O que eu tenho que fazer é o que eu sempre fiz por eles. Né? Tratar com respeito, tratar com carinho. Né? Somos uma família mesmo. Todas as porradas que eu tomei durante a minha vida como CLT, eu falei, não preciso fazer isso, né, para ter as pessoas próximas a mim, até porque a gente já faz muita coisa errada, né, com as pessoas que estão próximas a gente, com mãe, com esposa, a gente dá porrada neles. Então eu trato eles da forma que eu sei que eu sou feliz tratando, não para poder me vangloriar para ninguém, não para mostrar que o certo de fazer assim, não, é o jeito que eu sou feliz. Eu sou feliz fazendo assim. Você foi muito tempo CLT também, né? Eu até peguei minha carteira de trabalho, eu fui procurar, nem sei onde está, para ver. Eu devo ter uns 20 anos de contribuição. O que você fazia de CLT? Eu comecei com telemarketing, comecei lá atrás com telemarketing, naquela época que tinha treinamentos com telemarketing, que era legal, aprendi muito com isso de atendimento com telemarketing. Depois eu trabalhei com vendas de transporte, serviço de transporte, de ligar para as empresas para transportar os produtos deles. Então isso me deu bastante bagagem, tomei muita porrada também, né, por fazer coisas erradas nas empresas. Se eu fosse o funcionário que hoje eu sei que eu deveria ser, seria, né, a gente depois que vira empresário, a gente tem outra ótica, né? Tem outra ótica, a gente dá mancada com as empresas. Por isso que a gente também tem que olhar os funcionários olhando pra gente, que a gente fez coisas erradas, a gente deu mancada. Então, o que o César da 24 fala, né? Contrata por caráter. Por caráter. Isso é bacana. Né? A pessoa quer trabalhar, contrata ela. Então, eu trato assim os meus funcionários. Eu acredito que a forma que eu cuido deles teve, né, esse cuidado. Essa retribuição. Porque 4 meses longe, totalmente afastado, era para ter quebrado a empresa. Você foi CLT também, Giba? Fui. O que você fazia antes? Acho que eu nunca te perguntei isso, não. Play Center, Noite do Terror. Era monstro, foi monstro por 2 anos. Eu e o Rubinho. A gente era aquele que as crianças puxavam no Play Center, sabe? Eu comecei como office boy em 96, cara. E trabalhei registrado até 2018. Olha lá, tá vendo? Ele e as datas. Eu sou bom eu tenho memória. Ele é muito senhora, mano.
E aí eu trabalhei todo esse tempo, 22 anos, né? De office CLT. boy? Não. É um pouquinho, é tudo E na certo. Xuxa? É, Você como foi ele pra falou quando? que- Quando você foi pra Xuxa? Ah, não lembro. A Xuxa? Eu não Praga. entendi a piada dele. O Praga da Xuxa. Referência E você era o do dengue. senhor. Falei que ele era a senhora. E ele era o dengue. Nossa, você foi muito senhor agora. Não, mas você foi office boy. Não, aí comecei auxiliar administrativo, aí comecei a ficar dentro do escritório, aí fui migrando, eu fiquei na área financeira, né? Ah, você foi contador, né? É, Tinha me esquecido formei em desse detalhe. contador, depois fiz mais alguns cursos de especializações e tal. E aí depois eu saí já, tipo, como analista nem lembro mais o cargo, mas acho que era analista de custos. Mas alguma que coisa dia assim. que você saiu? O dia que eu saí? É. Foi no final de junho de 2018. Caramba, ele vai saber mesmo. Vou te ó. falar o dia 30. Falei zoando. Aí, ó, 30, ele 36. sabe o dia. Dia 29 de junho, podia... 4h30 da tarde, mais ou menos. Foi ele- isso aí. Isso aí mesmo. Mas eu saí, mas foi super legal, assim, porque eu já saí para abrir a hamburgueria, então o pessoal super apoiou. Não foi aquela demissão, aquela coisa chata, assim, putz, estou indo para outra empresa. Eu já estava indo para realizar uma coisa que eu queria, então o pessoal achou legal, ninguém... Ah, tem alguma galera que trampava com você que virou cliente ou que... Tem até hoje. Que da hora, mano. Das duas últimas empresas, então, até hoje o pessoal vai lá. Hoje é... Bom, não vai importar o dia, mas... Olha lá. Não, Para com isso, mano. mas domingo agora foi um cara toque. que trabalhou comigo É toque. há 10 anos atrás, assim, foi visitar, já estava no radar dele para ir faz tempo e tal. Então, assim, isso é bem legal, assim, vai bastante gente que trabalhou comigo. Isso é da hora, assim. porque isso é relacionamento, né? A gente fala pra todo mundo, até com trato com cliente, trato com funcionário e tudo. Sim. Quando você não fica fechando portas, né, mano? É. Você ter isso aberto é muito legal. Mas aí, não perdendo o foco da sua história, mano, É. esse tempo parado, como foi esse período pra você? Porque além da Mob, a gente fala da Mob porque a gente tá aqui falando de negócio, falando Tem a do família, nosso né? restaurante, mas tem a família, mano. A parte tensa mesmo pra mim foi quando eu fiquei sóbrio. Que eu já fui pro quarto, que eu tava na UTI, tava bobado ainda, né, depois que eu fui estubado. Então eu fiquei acho que mais umas 2 semanas na UTI e depois eu fui pro quarto. Quando eu fiquei sóbrio no quarto é que o bicho pegou mesmo. Mas só voltar um pouquinho. Você soube quando você ia ser entubado? Ou é uma Soube. parada, tipo assim, você Soube. ficou ruinzão, foi entubado, nem viu nada? Não, tava na UTI. Eu fui pro hospital, eu fui sozinho pro hospital, ainda deixei o carro pra lavar. Aí eu falei, depois eu pego. A médica fez aferiu minha temperatura e a minha saturação, tava lá embaixo, já me internou. Aí eu fiquei 3 dias no quarto, já me mandaram pra UTI, pra ter mais acompanhamento. No 3º dia de UTI, juntou aquela turma toda em volta de mim, falou, aí começou, eu falei, pode falar. Não, a gente vai ter que preservar seu pulmão, porque tá fazendo muito BIPAP. Eu não aguentava mais fazer BIPAP, eu fazia muito BIPAP. É horrível aquele negócio. Nossa, é horrível. É desesperador. Aí falou, a gente vai te entubar para tentar preservar seu pulmão. Quando falaram isso, eu falei, vou morrer. Todo mundo tava morrendo. Me gelou a espinha inteira. Tava no auge, né, da pandemia. Tava no auge. Eu falei, como que é o nome daquele comediante, Paulo Gustavo? Paulo Gustavo. Tinha tinha falecido poucos dias antes e o cara, né, com todos... A gente esquece que Deus existe. Todo aquele suporte, né, pulmão artificial, tudo, o cara se foi. Melhor hospital, né? Melhor hospital, não sei o quê. E aí eu peguei, o médico falou, você vai ser entubado, eu liguei pra minha esposa, me despedi dela. Ela ligou, aí eu vi ela indo na móvel falar com o Xoxes. Ele chorava. Assim, eu falei, vou morrer mesmo. Já tá todo mundo já... Você viu pelas câmeras do celular? Vi. Eu falei, já tá todo mundo, já tá desse jeito, isso aí eu vou morrer. Orei, né, pedi, você já sabe da oração, mas tem gente que tá assistindo não sabe. Pedi para Deus, falei, Senhor, minha meta de vida é ir para perto de Ti, e eu sei que eu vou ser pleno, não vou ter dor, não vou ter saudade, e vou estar perfeito ao seu lado. Mas eu sempre tive um sonho de ter uma família, nunca tive sonho de ter negócio, era ter uma família. E ele me concedeu esse sonho. E eu falei, até aqui eu sou grato a Ti por ter vivido com eles. Mas se for possível, da sua vontade, eu gostaria de voltar. Dormi e acordei. Não lembro. Aí eles me entubaram, apaguei, acordei, e alucinei, né, as alucinações violentas na UTI. Quando eu fui pro quarto... Isso já depois de Já ter estubado. já estubado. Já estubado. Durante eu estava entubado, até tem cliente meu lá que eles vão, porque tem gente que às vezes não gosta de falar, não sei o quê. Aí chegava cliente e me via que eu estava de bengala, né, com respirador.
Eu já comecei a querer ir pra mob, ficava meia hora, não aguentava ficar mais, ia pra casa pra deitar. Aí tinha cliente que depois via, posso fazer uma pergunta? Aí eu, você quer saber como foi, né? Você não se incomoda? Eu, não. Aí eu falei, quer saber mesmo? Quero. Eu, fecha o olho. Aí a pessoa vai e fecha, eu pode abrir. Foi isso. O que eu lembro é isso. Mas você lembra que a gente quando você estava no hospital, a gente se falava no grupo ainda. Aí Mas acho que já tinha sido estubado. Não, foi Não, antes. não, foi antes, Foi mas antes, eu eu acho lembro. que- Eu tenho memória, pô. Eu acho que quando É, eu fui verdade. pra UTI, O Giba sabe. vocês me tiraram do grupo. Eu acho que foi no terceiro dia, Esqueci o nome o dele. Léo, O Léo. o gordinho. Foi ele que tirou. O gordinho que tirou, porque ele também passou por isso, né? Só que ele ficou uma semana entubado. Aí, quando eu fui estubado, eu tive muita alucinação, mas eu não sabia que eu estava alucinando. Para mim, eu estava vivendo aquilo, agoniante, assim, desesperador. Mas até então, Tipo pesadelo mesmo. pesadelo. Mas até então eu não sabia que eu estava vivo. Quando eu fui pro quarto, o bicho pegou. Porque eu estava sóbrio, que aí eu fiquei sóbrio. Eu não me mexia, eu não falava. Eu só mexia essa mão e estava de fralda. Não falava, não podia tomar água, porque eu estava com atráqueo. É só molhando a boca com uma gaze e água artificial, que era horrível. Então, assim, esse período foi bem tenso, porque eu fazia xixi, vazava. Vazava. E cada vez que vazava, eu tinha que tomar banho. Estava frio, nesse período de frio forte, de madrugada. Aí tinha uma equipe, uma só. Tanto que eu tenho até tatuagem do São Camilo aqui que eu fiz em carinho do cuidado que eles tiveram comigo. Eu nunca vi, mano. Foi recente, né? Ah, isso aqui é o São hospital. Camilo. Aqui é a igreja que eu vou, né? Que a igreja representa todo Dá mundo. pra pegar na câmera? Mostra pra sua câmera aqui, vê se pega. Vê se dá pra Aqui dar é o São Camilo, Santana. A igreja representa todo mundo, né? Meus amigos, Pegou? família e meus irmãos da igreja. Então aqui foi quem cuidou espiritualmente de mim, né? Deu suporte pra minha família e aqui para quem cuidou do meu corpo. E foi tenso, porque tinha uma equipe lá que era... Eu tinha que tomar barriga na vacina, é boa. Eu tinha que tomar vacina. Isso aí é meu caso, porque tá uma barriga na vacina. Eu tinha que tomar vacina na barriga, 2 por dia. E tinha que fazer apertar pra dar que não doía tanto. Essa mulher, ela vinha e tal. Nossa, eu só sofria de noite. Aí não me trocava fralda, não vinha. Quando eu comecei a mexer a mão, eu usava papagaio pra fazer xixi. Porque eu tinha medo de fazer xixi e vazar. E ficar madrugada. Cansei de ficar madrugada, mijado com medo de chamar pra me trocar. Porque era meio chucrona. Mas tirando essa pessoa da equipe, mano... Sei que você ia falar quando eu comecei a poder mexer a mão, deu mu nela. Jurei que você ia falar isso. Até porque eu não tinha nem... Primeira vez que eu consegui mexer a Tinha mão, nem dei na força, cara Tinha que, dela. tinha que fazer assim pra dar um morro nela, ó. Eu tinha que fazer assim, mas a mão esquerda também não mexia. Então não ia ter muito o que fazer. Mas eu acho que a parte mais tensa pra mim foi essa, de voltar com as coisas normais que são nossas. Se mexer, falar, tomar água, não fazer nada disso. Então essa parte foi bem tensa. Mas Depois foi voltando ao normal, foi lembra? voltando, desse e eu período? tive a sequela pesada, né? Eu tive parestesia nas 2 pernas, que não vou saber explicar direito, mas o médico explicou para um animal que nem eu, que como se tivesse desencapado os fios, então ele dava choque. A minha perna direita ainda é dormente, a coxa direita, e meu dedão do pé esquerdo só, mas antes era tudo. E eu tinha muita dor no pé. Nossa, era absurda. Eu não conseguia nem usar meia. A meia doía meu pé. Ficou sensível demais. Aí, com a fisioterapia aqui em casa, home care, ela foi fazendo uns tratamentos e foi melhorando. Putz, justo você que pira em tênis. Não podia. Não nem podia meia, pôr tênis. Nem meia. Eu pensei que eu não fosse usar mais tênis. E no rosto foi o quê? Rosto foi... Não, foi... Então, aí a sequela mais pesada foi essa. Foi essa... Porque eu era bonito. Eu era bonito. E mentiroso. Eu parecia o Brad Pitt. Não, parecia o Brad Pitt mesmo. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês olharem foto antiga, vocês vão ver. Eu era muito igual o Brad Pitt. Aí fiquei assim depois da Covid. Foi Você lembra boa que- vez. Você também pegou a Covid, Giba?
Deu. Peguei de você. Aí você lembra quando ele voltou do grupo, que chegou um vídeo dele reclamando do pão? Reclamando do pão. Aí eu falei, puta, o cara voltou, acabou 90 dias sumido, né? Que pão? Aí o cara aparece reclamando do pão. Que pão? Você voltou falando mal de uma marca de pão, do É, nada. a gente vai falar Do aqui. Cepan? Não, Não, foi foi outra. Cepan. Deixa pra lá. Arista? Foi Darista. Darista. Você voltou falando mal da Alguém no grupo que postou alguma coisa. O vovô usava, ele postou, você quer usar esse pão? Eu falei, você não é, pô, isso é arma branca. Aí você voltou falando, Eu quero falando saber do quem. pão Você aleatório. falou assim: seguinte, voltei, agora eu quero saber quem ainda tá usando Arista. Desfigurado, foi Não, e- chocante. Com o macaquinho aqui, né? Com os índios de macaco. Hoje agora o único que eu sei com ela é o meu pulmãozinho. Ah, O pulmãozinho dele ficou fraco. Mas eu corri 7 que corri. Eu fiz uma. Eu ia te perguntar uma que parada é maratona. essa que você fez esses dias aí. O meu ex-sócio, né? Ele tem um restaurante lá de comida saudável e ele promoveu uma corrida de 7 quilômetros em volta da loja dele, que é ali na Brasleme, até o Campo de Marte. Da volta toda dava 7,5 km. E me chamou pra ir, eu fui. Conseguiu fazer tudo? Eu consegui, fiz. Eu fui o último a chegar, literalmente. Fui o último a Mas você chegar. conseguiu terminar trotando, pelo menos? Não, terminou andando. Terminei. Não, eu trotei, na hora que eu cheguei ali eu só dei aquela trotadinha. Mas eu trotei vários pedaços do percurso. Juntando tudo que eu consegui correr, fui eu, o Xorxes e o Mazeiro, que é meu amigo, que é o que faz o nosso financeiro. Eu acho que juntando tudo que a gente correu, né, vários momentos ali, acho que deu 25 metros. Deu 4 passos, mais ou menos. Deu pra Não, correr mentira, mas bastante. acho que deu meio quilômetro ou um pouquinho mais. Eu acho. A gente nem Mas se preocupou nesse com isso. processo, pra você andar 7 km já é bastante coisa. Nossa, foi muito, porque eu peguei Covid de novo, né? Mas foi a gripezinha. Só que o cansaço voltou. Meu pulmãozinho, né? Que vocês ficam me zoando. O pulmãozinho. Então eu tenho muito cansaço agora. Eu regredi um pouco do que eu já tinha evoluído. Recuperado. Mas eu acho que com o tempo vai melhorando. Vai Tô voltar fazendo ao normal. academia. Eu acho que eu tenho esperança de um dia poder voltar a jogar basquete. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho esperança de um dia poder voltar. Da hora, vai sim, mas se Deus quiser, vai sim. A gente torce por isso. Brincadeiras à parte, a gente sempre vai torcer por essa evolução. Bom, e voltando um pouquinho para a história do Giba, acho que o Giba também tem uma história de superação muito bacana, porque assim como eu tenho família nordestina, chegou no perrengue, morou São Paulo inteiro. Cara, tem muito bairro que Eu não vou perguntar, senão ele vai falar o bairro, o ano que ele morou E a rua. e A e rua quanto e- tempo ele morou em cada E casa. o CEP, né? Vai falar. E o CEP. Cara, eu já morei Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Noroeste. Acho que é Noroeste, sei lá, Sudoeste. Mas tudo rodando por conta dessa dificuldade de família mesmo. né? Então, porque assim, meus pais vieram para São Paulo, casaram aqui e tal, e aí aquelas coisas de tipo, vai morar ali, tipo, sei lá, já foram caseiros em Itatiba, aí saiu de Itatiba e foi para a Zona Norte, tipo, sei lá, aquela região de Furnas ali, sabe? Sim. Fontales, para aqueles lados. Aí de lá vai para outro canto. Aí vai pro extremo da Zona Sul. Às vezes, algum amigo, parente fala, tem uma casa barata aqui, tipo, de aluguel. Aí vai pra Vila Joaniza. Aí vai para outro lugar. Aí foi indo. Aí foi conhecendo... Toda a necessidade de... Aí até que quando foi em 97, tipo, aí meus pais conseguiram comprar uma casa num esquema de mutirão mesmo lá em Santo André. E aí eu morei 20 anos em Santo André. Até sair de lá já casado, né? Casei e mudei. Mas aí eu fiquei bastante tempo. Mas aí até então foi bem difícil. Graças a Deus a gente nunca passou fome, né? Mas assim, o início lá atrás era bem difícil, cara. Moramos em casa que, porra, tinha que colocar... Era tão gelado nessa época que tá agora assim, que meu pai pregava um cobertor na parede, assim, pra, tipo... Esquentar. Pra esquentar, porque a janela... Não segurava. Não segurava não. E, mano, eu acho que eu nunca te perguntei, mas beleza, a gente sabe que você foi CLT, foi contador e tal. E toda essa história sua, essa dificuldade, assim como minha família, mais uma vez, família nordestina aqui é duro. Meu pai veio do Ceará, tipo, com 12 anos, mas não estudou, tipo, trampou em padaria a vida toda. Meu pai até é curioso que ele aprendeu a ler a Bíblia. Meu pai não sabia ler outra parada, ele aprendeu a ler a Bíblia, tá ligado? O mal da minha esposa, sim. Em cima da fé dele, foi na raça, aprendeu a ler a Bíblia. Então, isso eu sempre admiro demais. Eu herdei, né, essa vontade de trabalhar, essa loucura por trampo, que, mano, quem abre hamburgueria tem que gostar muito de trabalhar. Quem abre restaurante tem que gostar de trabalhar, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada.
Então, a minha dúvida é como você entrou no rolê do burger, mano. Por que você foi montar uma hamburgueria? Tipo... Eu sempre gostei de comer hambúrguer, né? Tipo, quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava no Mapping Praça Ramos. Então, eu não lembro como é que era aquele esquema de plano de saúde naquela época, mas assim, quem era funcionário do Mapping tinha já o plano lá dentro. Então, tipo, tinha um ambulatório para funcionário e filho de funcionário. E aí, putz, eu adorava ficar doente, né, cara? Porque eu tinha bronquite, não sei o que lá, eu adorava ficar doente. Porque toda vez que eu ficava doente, eu ia no Mapping, saía de lá e ia no Mac da Praça Ramos, né, cara? E Já aí, era o script. então, aí até teve um dia que minha mãe, não, sei lá, tava Te sem puxaram, tempo. levou ali, me atropelou. Aí me levou no posto, cara. Me levou no posto, eu falei, não, mas eu quero o Mac. Não, ela foi me deu aquele salgadinho de isopor, sabe? Mas assim, aí assim, minha primeira referência com hambúrguer foi McDonald's. A embalagem era de isopor branca ainda. E aí, assisti ET no cinema, né? Faz tempo. Caraca, eu não lembro dessa embalagem do Mac. Também Era não, branca. não, Era igual aquelas que, tipo assim, aquelas hamburguerias. Eu não queria te desiludir, não, mas não era Mac que você Eu tava aceito. Era não. assim, pô. Era pra da República. E aí, parecia, pelo menos. Não, mas é verdade. E aí, a gente... Tava escrito Mac. Era... E aí depois quando eu comecei a crescer mais, comecei a andar mais com meu pai. E meu pai, sei lá, tava na rua, pai, tô com fome. Aí meu pai já encostava no boteco, x-salada. E aí já fui pegando esse gosto por hambúrguer mesmo assim e tal. Aí comecei a conhecer as casas e tal. E aí quando eu comecei a namorar, que hoje é minha esposa, a gente foi em vários lugares, né? Conheci o Osvaldo, tipo, ela morava no Ipiranga na época. Que dia que você conheceu ele? Cara, foi em 2002. Agora o dia eu não lembro. Assim, Mas aí você foi pegando paixão e decidiu abrir. não, aí na verdade assim, eu não tinha interesse nenhum de fazer, só de comer mesmo. Aí em 2010, eu tava na casa de um amigo meu na Copa do Mundo e a gente ia fazer churrasco, tal, aquela coisa assim, mas não fazia hambúrguer. E aí a gente achava que hambúrguer era coisa de americano, na churrasqueira, né, aquela coisa assim na época. E aí eu vi um modelador da Tupperware, assim, de fazer hambúrguer. Eu falei, pô, dá pra fazer em casa? Ele falou, dá. E aí eu falei, pô, me ensina. Ele falou, não. Eu falei, me dá o modelador? Ele, não. Eu falei, tá bom. Aí, cara, eu fiquei... O cara nem tem hamburgueria e tá sendo igual trouxa, mano. Ele é seu amigo hoje ainda? Não, ele é. Aí Você faz hambúrguer pra ele? ele foi meu primeiro cliente. Eu não faria. Dá um hambúrguer não. Não, mas é assim, aí depois passou uns 2, aí eu comecei a tentar... Eu continuei comendo, né? Mas E aí, igual o Kiko comprou uma pincel e falou, ó, trouxa. foi. Mas você sabe que aí eu comecei a... Aí eu chamei ele pra me ensinar a fazer em casa. Só que, cara... Ele não? Não, ele foi. Aí a gente... Mas aí, aquele método normal, né? Sopa de cebola, aquelas coisas pra dar liga e tal. Ovo. Creminho E aí de eu cebola. falei, você vai trazer o modelador? Ele, não. Aí ele levou a garrafa de coca, tipo, cortou assim o aro, falou, seu aro tá aí, a boca da garrafa de Te coca. ensinou a fazer um. Falou, faz aí. Mas aí eu comecei a fazer. E aí comecei a fuçar YouTube pra caramba, tal, tinha bem pouco. E aí a Picelli, eu descobri num vídeo do China com o Fabrício, assim. Que eu ficava dando pause pra descobrir que marca que era, cara. Tipo, o modelador que ele usava. Aí consegui achei uma, lá em São Bernardo, assim, antes dela estourar. Depois, eu lembro que eu paguei um preço barato, assim, eu tenho ela até hoje. Depois, o preço dela subiu, assim. E aí comecei a fazer e receber os amigos em casa, porque a gente é casado, aí, sei lá, ia receber alguém e ia comprar pizza. E aí, sei lá, 2 pizzas, sei lá, dava 100 pau. E aí eu falei, pô, mas o hambúrguer aqui, quando faz, sei lá, naquela época a senha era uns R$7, né? Você me ver abaixo, né? Aí tipo, cara, R$30 você fazia uma hamburgada boa assim você comia vários hambúrgueres e tal. E aí a gente começou a ficar fazendo negócio de hamburgada. Aí, tipo, o Facebook naquela época era a rede social mais forte, né? Então o pessoal, aí a gente começava a postar e o pessoal no meu trabalho ficava, pô, mas quando é que eu vou ser convidado? Aí começou a virar evento. E o pessoal ficou, por que você não abre o food truck? Tava na época do auge. Eu falei, cara, você é louco? Ficar no frio, na chuva, né? Eu falei, não, eu passei esse preço não. Aí foi passando o tempo, uma menina que trabalhou comigo me chamou para abrir hamburgueria e tal. Aí eu falei, cara, acho legal a ideia, mas eu queria primeiro fazer uns testes. E ela, não, a gente tem que abrir direto. Eu falei, não, então... E aí eu lembro até que tinha umas hamburguerias que já estavam começando a aparecer, hoje das mais famosas e tal. E aí eu falei, não, vou fazer teste. Aí fui correndo atrás de fazer teste e tal. Um amigo meu tentou arrumar um boteco emprestado num domingo que o cara não abria. Aí quando o cara viu a quantidade de gente que ia aí ele falou, não vou abrir. Ele ficou com medo, sei lá. Aí um outro cara que tinha uma cervejaria
e ele tinha uma cozinha no fundo, ele falou, não, vem fazer aqui e tal. Aí eu comecei a fazer, aí deu certo, aí foi indo. Aí Rolou, foi legal. Aí fui fazendo evento. Aí fiquei conciliando, né? Evento e trabalho. E aí quando foi em 2018, um amigo meu falou, cara, tá na hora da gente, vamos abrir, eu ajudo você. Eu falei, não, vamos aí então. Aí foi quando você desligou do trampo. Aí foi quando eu pedi demissão mesmo, meti o louco, assim, até... Vamos descobrir agora que você inventou alguma história para poder receber a rescisão? Não, nada. Não, Ah, eu pedi tá. demissão. Aí eu falei, me manda embora, porque eu não vou sair para concorrente e tal. Eu trabalhava com formação de preço de banco de carro, então, na teoria, podia ser segredo industrial que eu poderia passar para alguém. Eu falei, não, mas... Aí eles falaram, então, é que se a gente um dia quiser contratar você, a gente não pode recontratar quem a gente manda embora. Então, se você pedir demissão e você puder e fica com a você porta quiser aberta. voltar, a gente pode te recontratar. Então, de fato, era mais interessante pra você. Não? Exatamente. Eu falei, não, eu fiquei super feliz com o elogio, né? Eu achei um elogio, né? Se desse errado, Quem que era o gerente dele? Livolanda. e volando. Livolanda. Não, mas você 15 sabe que na 15 pandemia... papapá quando Mas você ele sabe que na saiu. pandemia... Mas você sabe que na Ele e a pandemia... Ruth Ronston. Você sabe que na pandemia, o cara, um dos meus chefes, até meu ex-chefe me ligou, falou, e aí, como tá seu momento? E ainda não tinha lançado o Comendador, até deu uma balançada, assim. Mas aí eu falei, não, vou segurar mais um pouco aqui e tal. Eu falei, mas se precisar, dá um toque aí que a gente tá... Precisar de mim, por outro. E aí depois eu abri uma hamburgueria que não deu certo, apanhei na prática, né? Assim, por vários motivos de gestão, porque o mundo de evento é totalmente diferente do mundo de uma hamburgueria, uma loja física, É muito problemas diferentes todo dia, enfim. diferente. Eventos tem que lidar com aquele dia só. Então, mas o evento você se prepara para aquele dia. Tipo, Então. você compra tudo, você chama. Cara, sempre tinha uns caras de backup se precisasse. E às vezes o evento, a loja, você tem uma quantidade física, uma quantidade limitada de funcionários e se um falta, às vezes. E evento, deu alguma coisa errada, você tem que criar uma solução para aquele momento. Resolvi o momento, acabou. Já era. Outro dia não tem mais nada para fazer, tá ligado? Exato. Agora, tipo, a hamburgueria não, mano. Você quebrou um negócio, não adianta resolver naquela hora. Você já tem que pensar na estratégia pro dia seguinte, Exato. pra semana seguinte e assim vai. É. Bom, mas além do requeijão empanado, ainda consta no seu currículo uma outra criação, cara. Uma outra criação. Uma criação que eu posso dizer, meu Deus, criamos um monstro. O senhor criou Edu Lira. Foi. Esse aí eu tirei do farol. Tava. Não, aliás, antes de começar, comi hambúrguer bem passado quando eu conheci. Hoje reclama, isso aqui tá no ponto, isso aqui tá mal passado agora. Tá todo especialista, Agora galera. tá todo sommelier de ponta, né? Tá sommelier de ponto agora. Sommelier de Cara, suculência. o Edu Lira foi um negócio assim, eu tava numa fase na hamburgueria, eu tinha um sócio, né, que saiu, porque tava com alguns problemas pessoais, assim, resolveu sair da loja. E eu fiquei, e a minha esposa, né, a Carol, tocava a parte de rede social. Só que eu precisava aparecer mais, mostrar os bastidores, que a gente sabe que é o que engaja, né, e tal, aquelas coisas. Eu falei, cara, e agora? E eu precisava fazer uns vídeos. E aí o Instagram estava naquela fase que não era só foto, eu precisava começar a ter vídeo. Tinha que aproveitar a beleza também, né? Exato, né? Exato, carisma, né? E o carinho, o sorriso fácil, né? É, E aí eu faceiro. falei, cara, como que eu vou fazer? E eu estava pensando em como que eu ia, né, lidar com isso e tal. Tava treinando esse lance de tentar aparecer mais, que eu tenho um pouco de vergonha. E aí eu estava no salão, inclusive com um amigo meu que estudou comigo, que estava lá na loja lá, Que dia que comendo. Cara, foi acho que 4 de julho, 3, 4 de julho. Para de esticar isso, mano. É. Vai pôr data em tudo agora. De 2021. Aparecendo o Charles Henrique. Sabadão. E aí eu tava no salão atendendo assim, tava conversando com ele. E aí entrou o Edu e a irmã dele. Sentaram, tal, eu tirei o pedido dele. Aí pediu lá o professor, que era o hambúrguer do mês, que era com bacon empanado, e o comendador. Aí falou, pediu, corta os dois no meio, que é o que a gente mais gosta de fazer na cozinha, né? Cortar hambúrguer no meio. Falou, corta no meio, bem passado. Eu falei, tá bom. Aí fez, tal, entregou. Aí eles ficaram lá um tempinho e foram embora, tranquilo. Isso foi no sábado que eles foram. No domingo, a irmã dele postou um Reels. Com uma música da Katy Perry, assim, mas ficou muito legal, assim. Eu falei, nossa, aí eu até mandei mensagem para ela, falou, obrigado, muito legal o seu vídeo e tal. Ela, legal. Cara, chegou na segunda-feira, aí ele postou o vídeo, a versão dele. Aí quando eu vi que ele, depois a gente coloca o link aí na descrição do vídeo, aí, desse vídeo.
ele cortou a Nutella empanada. Ah, tá. Você vem ser entrevistado e já tá Já tô dando aqui. dica pro pessoal da Segue edição. aqui, dá o Não, clique, entendi, aquela coisa beleza. toda lá. Aham. Aí ele cortou a Nutella empanada com a colher e ele pegou a irmã dele no reflexo nas costas da colher. Aí eu falei, eu falei, cara, esse cara Foi ele não fez à toa, ele de sabia o que ele tava propósito, fazendo. Lírio? Isso aí foi de propósito? Não mente, mano. Não mente. Você tá igual o Ronaldinho pro gol contra a Inglaterra, que ele foi cruzar até hoje ele faz gol. Não, então, eu não sei se a captação da imagem que ele fez foi sem querer ou não, mas na edição ficou animal. E aí, quando eu vi isso, eu falei, puta, é o cara que eu não preciso fazer, eu posso contratar e foco na outra parte que eu precisava. Aí chamei ele no Instagram e falou, você faz isso pra vender? Aí ele falou, faço. Aí eu falei, quanto você cobra? Aí ele demorou uns, sei lá, 1 hora, 2 horas para responder, e falou lá um valor. E aí, falei, então eu venho aqui fazer 3. 12 tubaínas e um bolim-bolim. Foi tipo isso. Aí eu falei, então vem fazer 3. E aí quando eu percebi, e aí eu ficava assim, aí eu comecei, Edu, pô, tem uma ideia assim acessada. Ele, tá, vamos salvar. Aí ele já pescava logo assim a ideia, mais ou menos como eu queria. A dificuldade maior com ele no início era assim, eu não sei o nome das músicas. Aí eu acho que eu sei cantar a música. Aí eu falava assim, Edu, procura tal música para colocar no vídeo. Aí ele, Giba, isso é sertanejo? Eu falei, não, isso é Black Eyed Peas lá. Ele, não, mas não tá aparecendo. Aí ele falou, assovia no Google até você achar. Aí eu ficava fazendo isso, mandando. Ele falou assim, você tava cantando isso? Mas não aí, assim, entendi você, o Google já mandava. Foi impossível identificar foi isso. tipo isso mesmo. Ouvia outra música que não tinha nada a ver. Aí a gente foi pegando as manhas e falou, ó, Edu, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Puta, aí a gente foi desenrolando e eu fui indicando ele pra todo mundo que eu achei o trabalho dele Você animal. gosta de cantar, então aprende. E aí eu comecei a indicar ele pra todo mundo, porque eu falei, cara, é um cara que sabia fazer com um equipamento, digamos assim, modesto, que é o celular, porque antes eu via só os Porque caras todo com... mundo tem, né, mano? Não, e todo mundo com mais câmera e tal. E assim, não é só saber ter o aplicativo, né? Tem que... Esses dias eu aprendi um negócio com o Rony da Fornoflex lá. Ele falou uma coisa que eu não esqueci. Ele falou, cara, é uma tríade, né? Bons insumos, bons equipamentos e técnica. Então, às vezes, se faltar um... E o Edu, por exemplo, ele tinha um bom celular, ele sabia, só que ele tinha técnica que às vezes a gente não tem. Aí eu falei, cara... Aí eu comecei a indicar ele para todo mundo também. Comecei a fazer comercial dele aí. O Edu tá aí. E aí ele escolheu a irmã grandão. dele como empresária, né? Você vê como é que é? Certo ele. Certo, né? Tá certo. Podia ser eu Deixa o empresário dinheiro dele. dentro de casa. Se precisar de empréstimo é mais fácil. É verdade. Não, mas assim, pô, o cara que eu não tenho nem o que falar. E a gente fez vários eu vídeos. tenho. Você tem? Eu tenho. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara do lava o tênis. A gente fez vários vídeos já, assim. O que eu achei mais engraçado foi um que demorou 1 minuto e pouco lá, que a gente fez o que você chama de bonaceira, né? Que era o hambúrguer do Burger Fest do ano passado. Porque tava bonito naquele vídeo, hein? Você viu, cara? Tá Eu bonito. comprei uma gravata borboleta na 25 de março. Que dia? Aí eu não lembro. Pintei bigode. Charles Henrique A gente Pedro, tentou- o cara sabe todas as A gente datas. tentou fazer. Quer dizer, mentira, eu sei Muito posso falar. chato. A gente fez umas. Que a gente fez uma encenação lá e eu sou travado pra esses negócios meio assim. Sério, não acredito. Sério mesmo? Pra poder fazer. Eu Conversando acho assim você é tão legal. desenvolto. Cara, eu tomei acho que 16 cervejas aquele dia pra conseguir desenrolar o vídeo lá. Pra sair. Mas foi o bom do Edu é que a galera fica... Todo mundo fica boquiaberto. A rapidez que ele faz os vídeos. Sim. Da edição de... Ele dá o workshop dele, talvez eu te queime no workshop isso. Mas ele dá workshop pra mostrar o quão é difícil fazer, mano. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. É legal que ele mostra como é que faz. Ele ensina. Sim. Ele dá as ferramentas todas. Você tá louco, mas é melhor contratar mesmo. Eu prefiro chamar ele. É muito treta, mano. É muito difícil. E ele faz com uma velocidade, com uma facilidade que impressiona mesmo. Não, e assim, eu tento ir, às vezes, na contramão das músicas em alta, mas mesmo assim ele entende que nem a gente fez um hambúrguer com música clássica, o São Gabriel, ou a música do, sei lá, daquele cantor lá, Andrea Bocelli. E aí, tipo, colocamos... Não, e engajou, mas é porque ele sabe fazer, não sou, entendeu? Falou, puta... Sim, tem que saber a técnica de ele encaixar sabe. a parada. A gente fez uma outra dentro com a do música, seu gosto. A gente fez um hambúrguer com a pegada nordestina do mês, que era com queijo coalho empanado também. E aí
A gente usou a música do Alceu Valença com a Elba Ramalho lá, e foi um dos que, tipo, mais engajou, assim, então... O Edu fez muito material pra mim com música, tipo, do Mamonas, tem a ver com a É. identidade da Trata e tal. Então, e aí foi. Bom, mas a gente já falou da história de vocês, a gente já falou do Edu e, consequentemente, de Burger Crew, né? Sim. Que eu acho que nós somos todos sócios no Burger Crew, olha só que curioso. Edu Lira, o senhor Gilberto Giba, Rubens Medina e eu somos sócios. É. É por isso essa liberdade imbecil nas brincadeiras, tá? Não se incomodem, é do convívio. E tô muito feliz com o Burger Crew, vocês estão felizes também? Sim. Então, um beijo pros nossos amiguinhos do Burger Crew. Não estão todos aqui, mas estarão em breve. Em breve. Bom, eu queria mostrar para vocês que toda essa trajetória de vocês, tudo que vocês fizeram pro rolê, fizeram pela hamburgueria de vocês e pela família de vocês, não é em vão. Tem gente que mandou recado para vocês também. A gente tem um recadinho para vocês, vocês vão gostar. Se liga aí. O Rubinho é aquela pessoa que engana bem, com aquela barba, aquele tamanho todo, mas na verdade isso é só a fachada. Ele tem um coração gigante, é a pessoa que tem o coração mais bondoso que eu já conheci. Ele é aquele arroz de festa convicto, sabe? Ele adora pessoas, ele deixa ele sozinho numa festa, faz um novo melhor amigo em 5 minutos. E para quem não sabe, nós somos cristãos. E nós cremos que nosso relacionamento foi projetado e arquitetado por Deus. Então, pra gente não existe plano B. Pra gente, nosso compromisso é até o fim. Quando a gente ganha junto. E quando a gente perde junto também. E é por isso que eu louvo a Deus todos os dias pela bênção de ser sua esposa e de ser mãe de seus filhos. Eu, a Olha e o Tito, a gente te ama muito. Ah, que bonitinho. Essa minha pretinha embaçada. É embaçada. Gostou de ouvir isso? Ô! Olha o olhinho, olha o olhinho. É gostoso, né, mano? Saber que você tá plantando tem um valor muito especial, né? Porque a minha maior riqueza é essa mesmo. Minha maior riqueza é minha família, né? Sempre foi meu maior sonho. A vida que eu levava, né? A vida que eu tinha, desculpa, Giba. Pode deixar a mão aí. A vida que eu levava, a vida que eu tinha, era impossível. Era impossível. Se não fosse Deus na minha vida, era impossível eu ter uma família. Parece que é piegas, parece que é clichê, né? Ah, só porque vai falar por causa de Cristo. Não, eu nunca quis seguir Cristo. Eu nunca quis ser cristão. E pela graça mesmo que foi alcançado, né? Eu nunca quis. Então, eu falo que eu sou milionário. Eu não estou falando de dinheiro não, porque dinheiro é só dinheiro. Eu sou milionário porque eu tenho uma família incrível e eu tenho amigos incríveis. Obrigado. Sou seu amigo? Obrigado. Eu tenho de verdade mesmo. Eu falo isso nos workshops. Essa é a maior riqueza que a gente pode deixar. Você está preocupado com quanto que eu tenho de dinheiro no bolso? Não. Giba tá, Edu tá? Ninguém tá. Né? As pessoas com quem a gente tá aqui, né, os nossos amigos, não tá nem aí, mano. A gente não tem que provar nada para ninguém. Como diria Silvio Santos, existe um homem tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. É isso mesmo. E aí, vamos fazer o Giba chorar um pouquinho também? Eu Vamos quero que tentar, chore. né? Se liga, Giba, um recado para você também. Bom, o que eu posso falar do Gilberto? O famoso Giba, né? Como eu sou irmã mais nova, né? A gente sempre acaba querendo puxar um pouco, de copiar um pouco das coisas que o irmão faz. E a gente brigava bastante quando eu era menor, né? Porque ele tava naquela época de adolescente, com os amigos dele, e eu sempre queria entrar no quarto, tá sempre junto. Eu lembro até hoje que um dia eu bati tanto na porta pra ele deixar eu entrar e ficar lá com ele, com os amigos dele, que, enfim, ele deixou eu entrar, mas depois eles saíram do quarto e me deixaram lá sozinha. E aí, com o tempo, a gente vai crescendo, amadurecendo, e a gente começa a rever algumas coisas da vida. E hoje eu tenho ele como, apesar de a gente brigar bastante antes, hoje ele é uma pessoa referência pra mim, com certeza. Tenho muito orgulho de falar que sou irmã dele. Eu vejo o quanto ele é esforçado. E com certeza ele continua sendo um exemplo pra mim. E é isso, eu sou a irmãzinha caçula.
Mas é isso, ele é uma das pessoas hoje mais importantes realmente da minha vida, que faz toda a diferença na minha vida e é isso. Fora todo o talento que ele tem, ele realmente tem um ótimo coração. Aí, bonitinho também, tipo. Vocês pegaram na espinha, né? Família, né, cara? Minha irmã ela nasceu... Eu vou ter que falar de data, né? Desculpa. Não, eu tava com 10 para 11 anos, né? Então, já tava assim, já numa outra fase, aquela fase que você ficava na rua jogando bola e tal. E foi legal, assim, ter uma criança de novo em casa, né? Mas depois você vai para uma outra fase, né? Que é, tipo, por exemplo, quando eu tava com, sei lá, 19, 18, ela tava com, sei lá, 8, 9. Então, você quer sair, fazer outras coisas e acabava não dando muita atenção. Aconteceu isso mesmo que ela falou. E aí, depois que vai passando o tempo, você amadurece, né? Parece que você sai um pouco de fora assim, da família e depois você acaba voltando de novo, né? Então aí hoje eu falo com ela praticamente todo dia. Falei hoje pra caramba, né? Inclusive também. Mas até antes de vir pra cá. Mas assim, pô, não tenho nem o que falar também. Fiquei bem feliz que vocês escolheram ela pra falar aí. Da hora. Escolhemos a dedo. Edu Lira me deu essa força aí pra escolher. Bom, mano, eu queria muito agradecer, indo pro finalmente do nosso papo. Obrigado mesmo por vocês terem topado. É muito legal conversar com meus amigos, de verdade, como o Rubinho falou. O hambúrguer me deu amigos próximos, me deu um novo formato de viver, um novo jeito de viver, né? Porque, pô, a gente se fala muito todo dia, praticamente, né? A gente conversa muito, a amizade se estreitou muito, a gente virou sócio. Então a gente conversa basicamente todo dia. Eu agradeço, mano, vocês terem topado vir. Né, ficar aqui uma cota, trocar ideia, é importante. Obrigado mesmo pelo carinho de vir. E eu não podia deixar de falar dos nossos patrocinadores que também estão virando amigo num nível sensacional. Animal. Muito obrigado, 24 Print, que tem feito esse rolê acontecer. O Fat Food Show hoje existe por conta da 24 Print, do creme americano, que compraram a minha ideia e hoje são não só parceiros e sócios do Fat Food Show, como são meus amigos pessoais também. Eu sou muito grato, aproveitando o clima de amizade. E também um beijo para Expresso Delivery e Gulodice, que são parceiraços também, são nossos patrocinadores e têm cooperado demais. Você que não conhece ainda o Expresso Delivery, é uma solução aí para o seu delivery espetacular, você está perdendo tempo, um aplicativo bem completo mesmo. Fiquei até surpreso, esse dia estava olhando algumas funções que eu ainda não tinha aberto no aplicativo, bem completo mesmo. E a Gulodice, que é do nosso amigo também, Michael Legal, que tem feito um trabalho bem bacana, uma distribuidora de doce milenária, eu achava que era nova, até comentei isso com ele, de muitos anos, passou de geração em geração, então tem know-how para fazer o que está fazendo e agora está distribuindo os insumos em porções menores, facilita para quem não está com esse capital todo. Então, um beijo para vocês, muito obrigado. Mano, considerações finais rapidinho, para a câmera de vocês, manda um beijo para a galera. Vai na câmera 2, por favor. Fala você primeiro, eu vou te dar a liberdade. Bom, só queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Avisar que dia 24 de outubro tem requeijão novo na área aí. E a gente tem mais alguns projetos que estão para acontecer. Estou igual ao Rubinho, vou fazer suspense. Mas continue seguindo a gente vai empanar o que a gente conseguir. Vou tentar empanar o Rubinho. O André eu não vou conseguir. Tá bom? Então fala aí, Rubinho. É assim que fala, né? É isso, agora a câmera 2. Quero agradecer esse fofinho, a gente torce muito pelo sucesso dele, é um cara batalhador, trabalhador inteligentíssimo. Quem ainda não o segue, dá essa moral para ele. Obrigado, André, e obrigado a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está curtindo o Burger Crew. Burger Crew, né? Burger Crew, mano, pelo amor de Deus. Fica parecendo, sabe o quê? Cicaticure. Não, mano, Burger Crew. Todo mundo do próprio Burger Crew que fala Burger Crew, muda isso aí, mano, pelo amor de Deus, é ridículo, Burger Crew. Não, o certo é Burger Crew, mas que é tão mais legal falar Burger Crew, né? Não, o certo é Burger Crew. Não, é feio, mano. E todo mundo, né, que tá nesse rolê com a gente, né, é muito gratificante. Tá fazendo o que a gente gosta, com a galera que a gente gosta e conhecendo gente legal também. Né? Então é só obrigado. Obrigado geral e
É nóis. É nóis. Muito obrigado. Nunca se esqueça, você que chegou até o final do vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilha com os amigos, deixa nos comentários, participa da resenha com a gente. Eu sei que vocês gostam de estar perto, então vai lá nos comentários fazer uma resenha com a gente. Fechou? Muito obrigado você que chegou até aqui. Até a próxima. Eu fui.